Prontos ou não, aí vem ela. A Copa do Mundo começa em menos de 70 dias e a gente tá aqui para tentar entrar na cabeça do Ancelotti e fazer a convocação. Os 26 nomes. Está começando agora na Cara do Gol. Olá, meu amigo e minha amiga ligados aqui no Canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Na Cara do Gol. Começando nessa quinta-feira, aliás, hoje 70 dias exatamente para o começo da Copa do Mundo. Menos dias, então, para o Ancelotti definir quais são os 26 jogadores que vão para o Mundial. E a gente vai tentar fazer esse exercício aqui, né? Vamos tentar fazer a nossa convocação. Aliás, adiamos um pouquinho o nosso programa desta semana, justamente para ter uma ideia melhor, né? Vamos tentar fechar aqui, porque o Ancelotti já passou um nome, então faltam 25 para a gente definir a seleção. Eu, Rafael Bellatini, na apresentação, contando com o seu like, com o seu hype, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o canal do Gol. Estou aqui acompanhado de Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem, Rafael? Olá a todos que nos assistem. Vai ser difícil, na verdade, a gente selecionar 26 nomes, pelo menos para mim, porque eu vou ter que colocar gente aí que para mim não deveria estar, né? Essa que Era é a melhor verdade, a convocação com 23 nomes. Dá pra FIFA voltar, né? Dava a sensação que a gente podia, aquele gostinho de alguém ficou de fora, né? Com 26 eu acho que ninguém que mereça. Leva uns dois torcedores. Fora, faz uma promoção ali, um torcedor vai viver um dia de Copa do Mundo, pode ser assim. E com a gente também o Carlos que mais entende de futebol no Brasil. É o Carlos Ramos, não é o Carlo Ancelotti. Já chega com essa no peito, né? Olá, Rafael. Olá, Eduardo. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu confesso também que eu estava separando os nomes aqui, cara, e deu 24 forçando, né? Vamos ver, jogar no Paro Ímpar aí quem são os outros dois que faltam para a lista, né? Mas vai ser uma tarefa difícil, mas vamos tentar. Não, e acho que todo mundo aqui vai ter o mesmo problema, né? Eu não consigo escalar 4 laterais, não. Mas então... Lateral direito, rapaz... Aí vai ser a formação que a gente vai fazer do Ancelotti, porque é o seguinte, ele falou que tem o Danilo, então restariam 25 nomes, né? O Danilo tá certo. Mas tá certo pra ele, pra mim nunca iria. Mas a gente vai tentar fechar aqui os 26, né? O Danilo é um dos nomes pra ele, restam 25, são 3 goleiros, então nós temos 22 nomes. Ele falou que são 9 defensores. Então, 8 com o Danilo. Então, sim. Sobram 14 jogadores do meio de campo pra frente. Então a gente vai tentar fechar nessa configuração de 9 defensores e 3 goleiros e 14 jogadores do meio pra frente. Essa vai ser... Vamos começar com o goleiro e eu não quero perder muito tempo discutindo o terceiro goleiro, tá? Goleiro, acho que a gente vai colocar aqui o Alisson, todo mundo já fechou, né? O Alisson é o goleiro convocado? Sim, Alisson e Ederson, né? Acho que a gente fecha. Alisson e Ederson. Hoje não são unanimidade para mim, eu acho que não são... não passam segurança. São goleiros que hoje não passam tanta segurança quanto passavam há 4 anos atrás, né? Mas eu também não vejo ali uma renovação, algum nome que tenha se destacado tanto. Bate aí a dificuldade pro terceiro nome, né? Colocar, e o terceiro nome é no Paro Ímpar, né? Porque... Podia ser um torcedor, né? Podia ser um cara... Eu vejo muita gente defendendo o Fábio, 45 anos, e você olha para os nomes que tem e pensa assim... Talvez faça sentido. Eu só vi um defendendo o Fábio. Carlos, quem que é o seu... Não, eu não defendo o Fábio, É a primeira vez que eu ouço. O Bento, eu era muito crítico, sou muito crítico ainda das convocações do Bento, porque o Rafael já falou isso uma vez e eu também tive a mesma impressão, né? De vez em quando a gente vai ver o jogo do Al Nassr no futebol saudita, o Bento não vai bem, né? Ele tem aqueles momentos mal. Mas o recorte recente, aparentemente, dele no futebol saudita, desde que ele esteve perto de ir para a Europa, não foi para o Genoa, ficou no futebol saudita, virou novamente um jogador importante para a equipe, dizem que é bom. Faz tempo que eu não vejo o jogo do Bento no futebol saudita. E contra a Croácia ele não teve muito o que fazer. O goleiro da seleção é meio que assim, né? Não teve que fazer, mas... O pouco que ele fez falhou, mal, né? Porque a única vez que a bola foi horrorosa, né? O goleiro da seleção geralmente é assim, né? O cara tem assim, pouquíssimas intervenções ao longo da Copa do Mundo, isso pode até atrapalhar, né? E aí, assim, o Bento, quando ele teve que intervir, não foi bem, mas eu convocaria, sinceramente, o Hugo Souza. Até porque o Ancelotti já falou uma vez na questão dos pênaltis, né? E o Alisson, a gente já viu que não conseguiu pegar pênalti nas últimas chances que teve. Talvez o Hugo Souza seria o meu terceiro goleiro. Assim.
Olha, eu vou ser sincero, eu tive amanhã ali, apesar da gente ter falado de não perder muito tempo com o terceiro goleiro, eu tava pensando já no próximo ciclo, né? Porque o Alisson e Ederson pro próximo ciclo já não... Teoricamente. Já não estão no auge, já estão abaixo. E eu não consigo ver um nome, assim, surgindo de um goleiro que realmente passe essa confiança para o torcedor, né? Mas, novamente, isso é muito relativo, né? Para mim, qualquer terceiro goleiro que for de confiança do Ancelotti tá bom. Entre Bento e Hugo, eu botaria talvez o Hugo. Eu cheguei a dar uma olhada como é que tá o Cauã do Frankfurt, né? Porque é um jogador que eu vi umas 2 vezes e gostei, mas é aquilo, um recorte muito pequeno. E tem 22 anos, eu pensei, de repente pode ser pensando no próximo ciclo, né? E ele tem 3 gols sofridos por jogo lá, então... eu não sei, fica difícil de justificar, né? O Fábio, com 45 anos, tem se destacado aí no Brasil porque tem pouca gente, né? Assim, se destacando, né? Então, eu acho que eu vou com o Hugo também, porque... eu iria com o Hugo. Eu sou favorável também àquela coisa de goleiro ruim, às vezes, porque o goleiro ruim tá acostumado a fazer milagre. Que a gente falou, o Alisson, a gente não vê muito o Alisson fazer milagre, né? Uhum. Pô, dava contra a Bélgica, talvez um outro goleiro tivesse pego aquela bola. Sempre que a bola vai no gol, é gol, né? Porque ele não tá acostumado a fazer aquela defesa. O Marcos fazia muito aquela defesa, o Dida fazia muito, o Júlio César fazia, o Alisson não faz. O Hugo tem feito, ele tem falhado também, claro, mas ele faz porque a minha bola chega a 200 vezes. Né? O Hugo é inconstante. Mas eu vou colocar o Hugo aqui, então terceiro goleiro, a gente fecha o terceiro goleiro. Exato. A discussão já foi muito grande, a gente não vai discutir aqui quem vai levar a água, por exemplo. Então fica o Hugo já como terceiro goleiro, até representante de futebol brasileiro, eu prefiro do que... Valoriza quem tá no Brasil e não foi pro... ganhar os petrodólares lá. Vamos começar agora vamos para laterais... ficou fácil. Aí laterais. Tá sobrando, o Brasil tá sobrando lateral. Qual lateral a gente direito, começa? Lateral direito é complicado, assim, porque tem o Wesley, que vai ser titular. E o Wesley. E é o Wesley, né? A gente sabe das limitações que o Wesley tinha no início de carreira do Flamengo, ele evoluiu muito. E o Wesley que vem jogando como ala esquerda na Roma, né? Ele vai ser o lateral direito titular da seleção brasileira na Copa do Mundo. E para lateral direita reserva, a gente teve um período do Wanderson, mas também não conseguiu grande coisa na seleção brasileira. Acho que sempre machucado. Tá machucado e exatamente, não tem condição física para disputar a Copa a princípio, e se chegar na Copa vai estar fora de ritmo. Wanderson tá fora por lesão. Seria a minha segunda opção, né? Mas tá fora. Eu acho que ele vai de um zagueiro na segunda opção. Acho que a segunda opção dele para lateral direita é o Militão, na verdade. E aí que eu não entendo muito a questão do Danilo, né? Porque tem a versatilidade do Danilo, que ele fala tanto, que gosta do Danilo, que ele pode jogar em todas as posições de defesa. Ok, faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, o Danilo não é a segunda opção em nenhum lugar da defesa. Nem terceira opção, digamos assim. Na lateral direita, quando lesionou agora o Wesley, quem jogou foi o Ibanez, né, que é zagueiro, jogou na Roma uma vez ou outra como lateral direito, mas quem jogou foi o Ibanez e não o Danilo. Então, assim, o Danilo para mim não faz muito sentido nesse quesito, mas eu acho que ele vai usar o Militão como segundo lateral direito. Então posso cravar os meus 4 aqui, dois para cada lado? Manda aí seus 4. Eu vou cravar o Wesley, acho que todo mundo vai cravar, embora ninguém esteja feliz exatamente com essa opção. Eu tenho plena impressão, eu tenho total certeza de que o Ancelotti pensa num zagueiro. Vamos deixar junto então o lateral e os zagueiros, porque eu acho que vai até se misturar um pouquinho essa questão do Militão, tudo, né? Eu acho que sim. Então, eu acho que ele quer um lateral mais ofensivo e um mais defensivo, né? O Wesley é um lateral mais ofensivo. Se ele entrar, provavelmente o Douglas Santos, que é o titular no outro posto, vai ficar mais recuado e vai preencher ali a saída, vai fazer a saída de bola e não vai subir muito. Vai ficar com 3, vai atacar com 3. Né? E se ele tiver um nome mais ofensivo do lado esquerdo, fecha ali ou dá mais liberdade pro Douglas e fecha ali com o Militão. Eu iria de 3 laterais, Wesley, Douglas Santos, esses estão definidos. Uhum. Ali na esquerda eu ficaria na dúvida
quem seria o reserva, pode ser um novo como o Kaique do Cruzeiro, talvez fosse minha aposta, tá? Mas tem outros nomes aí, tem o Caio Henrique, que nunca funcionou na seleção brasileira, por exemplo, e não sei mais quem, para ser sincero. Então eu iria com esses 3, Kaique, o Douglas Santos, Wesley, e usaria o Éder Militão na direita. E aí, já que vamos misturar com a zaga, eu convocaria o Ibanez também como 4º elemento da zaga. Por quê? Porque ele pode fazer também essa função, né? Indo na certeza que o Wesley, Douglas Santos, a gente teria o Gabriel Magalhães e o Marquinhos e o Militão. Sim, né? Fecharia com 5 nomes já aqui. E eu convocaria o Bremer, né? Eu convocaria menos um lateral, né? Seria o Militão, ocuparia essa vaga. E iria de Gabriel Magalhães... Marquinhos, Bremer e... Danilo. Não, Danilo eu não convocaria. Não, mas ele tá convocado. Não, mas eu não não a gente tá tentando fechar a lista dos 26, não é a sua. A gente pode colocar um asterisco. Massa não convocaria. Se for levar o Danilo, eu não levo o Ibanez, pronto. Então, porque a ideia aqui é tentar fechar. A gente tá tentando entrar na cabeça do Ancelotti e falar da lista. Ele falou que já tem até a seleção para o primeiro jogo. E falou que o Danilo foi o primeiro nome dele confirmado, velho. Não sei, né? Acho até que se fosse... Alguém aqui convocaria o Danilo? Não. Não. Então, mas é o que ele falou. Não tenho muito o que fazer. Não é a minha vontade. Porque assim, a gente fecha aqui, por exemplo, 6 nomes, né? Wesley, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bremer, tem o Danilo. A gente vai fechar o Bremer? Você fecha também o Bremer? Fecha o Bremer também. São 6 aí, né? Faltariam 3 nomes aqui. Militão, né? Não estava aqui ainda e esse é certeza que vai se não tiver lesionado. Não, ainda faltam 2, né? Não, faltam 2 não. Faltam 2. Wesley, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bremer, Danilo, Militão. São 9. Falta um lateral esquerdo. No meu caso, eu convocaria o Kaique. Então. Mas será que eu... Eu não convocaria o lateral. Acho que eu convocaria o Alexandre, porque assim, ele vai no Alexandre. Ele vai no Alexandre, com certeza. Eu não convocaria também, mas faz mais sentido que o Danilo, né? Sim. Muito, muito mais sentido. E aí faltaria esse último nome aqui. Esse último nome desses 9 defensores que ele levaria. Contando com o Danilo. Eu provavelmente iria de Ibanez, né? Pode ser o Ibanez. Eu acho que ele saiu bem, eu acho que o né? Ibanez ganhou pontos aí, ou ele ou o Léo Pereira. Vai ser um ou outro, provavelmente, né? Porque o Ibanez joga pelo lado esquerdo também. E ele já jogou também de lateral. Na verdade, de zagueiro pela esquerda, com 3 zagueiros, ele subia quase como um lateral. Pela esquerda, apesar de ser destro. No Fluminense ele jogava pela esquerda, na Arábia ele joga pela esquerda, ou seja, o Ibanez pode ser um reserva pro Gabriel Magalhães também, né? Mas eu acho que eu fico na dúvida se ele vai de Léo Pereira, porque eu não gostei muito da prestação do Léo, mas... A amostra dele no Flamengo é muito boa, na seleção desses 2 amistosos eu não gostei também. Ele falhou nos 2 jogos, né? Embora teve bons momentos, não é que nem o Fabrício Bruno que fechou as portas da seleção, né? O Léo Pereira tá com a porta aberta, acho. Eu acho que assim, tem a questão de ser um zagueiro canhoto, né? Eu acho que fora o Gabriel Magalhães, a gente não tem muita opção de zagueiro canhoto que pode ser convocado para a seleção brasileira. Mas um outro ponto é que na saída 3 da seleção brasileira, como a gente sabe que o Vini vai atuar espetado de um lado e o Wesley vai atuar espetado do outro, quem vai fazer a saída de bola do lado esquerdo da zaga vai ser o Douglas Santos, que já fez isso nos últimos amistosos e vinha fazendo isso antes também. Então, talvez um zagueiro canhoto não faça tanta falta pro Ancelotti, e aí o Ibanez pode fazer mais sentido. E o Ibanez joga ele sempre jogou na esquerda. Ele não joga pela direita, ele sempre jogou pela esquerda, né? Na defesa ele sempre foi... mas tem a perna esquerda. Ele tá acostumado, né? Não é como se ele fosse adaptar alguém lá. O Ibanez teoricamente é para a função do Gabriel Magalhães, né? Na posição... Mesmo com a perna invertida. Mesmo com a perna invertida, ele tem uma boa saída com a esquerda também. Canhoto da perna invertida. E o gatilho. Não, exato, mas tem essa diferença de característica, né? Quando você tem um zagueiro canhoto pela canhota, ele consegue dar mais verticalidade usando com mais facilidade aquele lado do campo que ele vai estar mais posicionado, né? Mas a gente tem zagueiros invertidos que foram muito bem. Por exemplo, o Léo Ortiz, ele jogou muito como zagueiro invertido. O próprio Beraldo,
que era um nome que a gente esperava que estivesse nessa lista, quando ele surgiu, quando ele foi para o Paris Saint-Germain e tudo mais, mostrou polivalência jogando como lateral esquerdo no Paris Saint-Germain, mas é um nome que sumiu também nos últimos tempos. E como volante, ele jogou recentemente como volante, viu, no PSG também. Né, o Beraldo também, mas ele não cresceu o que a gente esperava, né? É engraçado, me passa a sensação, não sei se vocês pensam o mesmo, eu acho que o Ancelotti mesmo tinha aquela ideia assim, eu posso ir tocando no Real Madrid, eu não preciso fazer um ciclo de 4 anos. É a seleção brasileira, eu conheço os jogadores, eu vou chegar lá e vai dar. E acho que bateu um momento ele falou assim, acho que eu podia ter vindo aqui, pelo menos uns 6 meses antes, ter uns 2, 3 testes a mais aqui para ver, né? Tudo bem que muitos dos testes, inclusive, ele não conseguiu fazer. Não dá para dizer que a seleção brasileira tá fechada, porque joga contra o PSG, contra a França, com a zaga reserva. Então, o resultado em si eu não tô nem julgando, mas ele não pôde colocar em campo aquilo que ele realmente queria, né? Sim, também acho. Eu acho isso também. E eu acho que teve algumas posições que ele apostou em jogadores que não corresponderam, né? Por exemplo, no meio-campo, ele apostou no Casemiro e eu acho que ele tinha mais ou menos definido uma ideia ali para o meio-campo. E o Casemiro tá sozinho ali, é o único homem de confiança dele mesmo, né? Eu já marquei o nome do Casemiro, inclusive, aqui quando a gente vai pros meias. Ele apostou na frente, ele chamou o Richarlison, tentou o Richarlison de tudo que é jeito, não funcionou, né? Eu acho que teve vários jogadores, que o próprio Rafinha, ele tá com dificuldade de colocar nesse esquema dele. A seleção brasileira jogou melhor sem o Rafinha. Na vaga do Matheus Cunha, ele não tem ninguém para jogar, a não ser que ele adapte ali o Rafinha, mas ele não fez muito esse teste, né, de jogar sem o Matheus Cunha. Então é complicado, ele tem muito teste ali que eu acho que ele está sendo forçado a fazer em cima da hora, porque o campo não está dando a resposta que ele achava que ia dar, né? Diga, Carlos. Eu vi que você ia falar alguma coisa do Casemiro. Não. Pro meio, né? Quando a gente pular pro meio, acho que a gente já fechou a defesa, não? Sim. Já temos os 9 nomes. Pro meio, eu acho que além do Casemiro, quem está garantido como titular, inclusive, é o Bruno Guimarães. Acho que vai ser essa dupla de meias da seleção brasileira com certeza na Copa do Mundo. Pode mudar ao longo do Mundial, mas acho que vai começar com ele, sem dúvida. O meio-campo aqui, aí vai ser mais difícil ainda. Se for para fazer na cabeça dele, é bem diferente da minha aqui, né? Porque eu tenho o primeiro volante aqui, o Casemiro. Eu vou separar por função, tá? Uhum. Porque eu acho que o Ancelotti está fechando muito pensando nisso, né? O primeiro volante dele é o Casemiro, ponto. Se machuca o Casemiro, acho que ele tem um desespero. Sim. Porque ele não sabe o que fazer. Ele tem o Fabinho, tem convocado o Fabinho. Eu acho que o Fabinho, apesar dele praticamente não ter testado, vai ser o reserva do Casemiro. Nossa. Eu não convocaria o Fabinho como reserva do Casemiro, mas vai ser, tá? Como segundo volante, é o Bruno Guimarães. Uhum. E eu acho que quem ganhou essa vaga de reserva ali é o Danilo do Botafogo. Sim, né? Também acho que ele aproveitou muito bem, né, a oportunidade. São 5 meias, né, Rafael? Então, não sabemos. Então, temos 14 agora para gastar entre ataque e meio de campo. Como não tem meio campista no futebol brasileiro... Porque eu não sei se eu ouvi o Carlo Ancelotti falar ou foi assim, o bom senso, mas eu acho que ele vai convocar 9 atacantes. 9 homens de frente, digamos assim. Ele falou 9 defensores e quando ele estava explicando do Danilo. E aí, a gente pode até, para já acertar as vagas, porque acho que no ataque é muito claro que você tem Vini Júnior, você tem Rafinha, você tem o João Pedro. Eu acho que são 5 nomes no meio campo. Qualquer coisa, depois a gente põe os coringas aí. Isso. Eu acho que ele tem alguns coringas, né? Bem, eu acho que esses 4... os nomes... Esses 4 vão, né? Casemiro, Fabinho, Danilo e Bruno Guimarães. Eu não convocaria o Fabinho. Eu convocaria, não sei exatamente quem pode fazer aquela função ali, eu convocaria provavelmente o André. Mas o André não foi testado, ele não vai... foi testado, não foi assim muito bem, tá muito mal no Wolverhampton também, porque o Wolverhampton tá mal, não ele individualmente. Enfim, ele vai no Fabinho. Então, eu acho que o quinto nome seria o Andrei Santos, hein? Que pra mim não se portou bem na seleção, né? Eu acho que o Andrei ele não consegue ser um reserva do Casemiro,
né? E ao mesmo tempo ele não consegue ser um jogador que se projeta no ataque com a qualidade que o Bruno Guimarães, com a qualidade que o Danilo conseguem fazer, né? Eu acho que assim, ele já definiu realmente que o reserva do Casemiro é o Fabinho por característica, e o Fabinho também ressurgiu do nada das cinzas aí na seleção brasileira nos últimos tempos, porque realmente não tem um jogador com característica do Casemiro, então esses dois para mim são garantidos. Eu acho que vai de Bruno e o Danilo. E o quinto nome, eu acho que seria o Paquetá. Ele está na dúvida entre o Paquetá e o Andrei. Eu acho que o Paquetá tem boas chances. Porque o Paquetá, eu acredito até que o Paquetá possa fazer uma função na ideia do Ancelotti diferente. Né? Porque não é volante, né? É um cara que é um pouco mais pra frente. Ele pode jogar um pouco mais, uma construção mais de jogada do que... Ele pode entrar como um coringa, né? Como um coringa. Mas, sinceramente, o Paquetá, eu acho que não caiu nas graças do Ancelotti, tá? Que o Ancelotti não tem convocado ele. Quando convocou, não teve bem. Aliás, eu não lembro de um jogo do Paquetá com o Ancelotti. Eu acho que ele acabou sendo convocado, ele chegou a ser cortado por conta dos problemas, mas eu acho que ele jogou. Ele jogou contra o Japão e Coreia, não foi? Eu acho que ele estava na seleção contra Japão e Coreia. Então, mas isso mostra que ele não confia nele, né? Eu não acho que o Ancelotti, pensando na cabeça do Ancelotti, não me pareceu estar muito empolgado com a possibilidade de contar com o Paquetá, não, tá? Eu acho que ele confia mais no Andrei do que no Paquetá, só que o Andrei não entregou muita coisa na seleção brasileira também. Não entregou nada, nenhum deles entregou. E o Gabriel Sara ainda, né? O Gabriel Sara ainda. E tem aquilo que a gente estava falando, você estava falando, Eduardo, do reserva do Matheus Cunha, né? E o Paquetá pode ser um cara que joga atrás do atacante ali nessa função também. Mas eu sinceramente, eu acho que ele vai de Andrei Santos, sabe por quê? Porque o Andrei, qualquer coisa, pode fazer também a função do Casemiro. Ele jogou Japão, Coreia, Tunísia e Senegal. Ele fez esses 4 jogos e teve uma assistência contra o Japão. Ok, Então, fechamos com quem? Quem é o quinto elemento? Eu acho que vai ser Andrei, hein? Rapaz. Eu acho que vai ser Paquetá. Eu tenho a tendência a acreditar que vai ser o Paquetá também. Eu ia de Andrei e Paquetá e não de Fabinho, mas eu acho que o Ancelotti vai depender do que o Paquetá vai fazer nesses últimos tempos também, né? Talvez tenha sido até essa situação, porque o Paquetá, queira ou não, né, nos outros jogos, a gente lembrava do Paquetá na seleção. O Andrei foi bem esquecível essa participação dele aqui nos jogos. Mas o Paquetá também, né? A gente, porque eu falei, ele teve ali a assistência, não é nem só questão da assistência. Você via ele chegando um pouco mais, arriscando um chute, ele tentava alguma coisa, você lembrava do Paquetá. Eu não vi isso tanto do Andrei. Eu acho que em uma Copa do Mundo o Paquetá consegue entregar mais que o Andrei nesse momento. Não sei, eu vou ser sincero, eu não sei, até porque o Paquetá se mudou agora para o Brasil, ele estava em baixa, tá? As pessoas têm que lembrar que ele estava em baixa na Inglaterra. O West Ham melhorou sem ele. Muito exagero, né? Mas o próprio Paquetá estava sendo questionado lá na Inglaterra, já não era aquele Paquetá de tempos atrás. Que o Guardiola quis, o carimbo, o Guardiola quis. Que exatamente isso, né? E acima de tudo, eu não sei, eu acho que o Andrei Santos é uma aposta do Ancelotti, porque a gente tá falando de um quinto elemento, alguém que dificilmente vai entrar, né? Vamos deixar aqui assim esse nome, porque é o seguinte, vocês fecharam 24, não sabiam quem eram os caras e tá sobrando já aqui, ó. A gente já tem Léo Pereira e Paquetá que estão ali, ó. Oiê, pode ser eu, hein? Sabe o que vai acontecer, Rafael? A gente vai fechar com o Paquetá e o Ancelotti vai convocar o Andrei e o Eduardo vai encher o nosso saco o resto da Copa toda. Não. Eu acho que vai depender muito também do momento. Se o Paquetá estiver voando no Flamengo, quando chegar, ele vai convocar, né? Eu não vejo o Andrei voando no Chelsea. Então. Então, vai depender, mas os dois sem vai voar... Vai depender muito do Paquetá. Os dois sem voar, eu vi mais do Paquetá em seleção do que do Andrei. Então, vamos a gente decide ali na frente. Vini, Rafinha... Eu tô aqui de novo... podemos fazer por posição, que eu acho que ele pensa assim, ó. Ponta direita, ponta esquerda, centro e segundo atacante ou camisa 10, né? Ponta direita, para mim, ele fechou com o Estevão e o Luiz Henrique.
Eu acho que o Luiz Henrique garantiu a convocação dele aqui. Eu tenho uma certa dúvida com relação ao Estevão, se tá tão fechado assim a cabeça dele, por mais que eu goste, eu queira. O Estevão foi quem se deu melhor ali pela direita, né? Na seleção ele foi muito bem quando teve na seleção. A questão do Estevão é física. Então. Se ele vai estar bem fisicamente, né? Mas aí qualquer um desses nomes pode sair também, né? Sim. Tá, mas vamos com Luiz Henrique e Estevão, você fecha nesses dois? Fecha. E o Rafinha também, a gente vai fechar. O Rafinha, eu penso mais nele no meio, viu? Porque eu acho que ele não funcionou ali com... Não, então, tem essa questão, né? Porque a gente estava falando também da opção para o Cunha, e se a seleção brasileira jogar com 2 homens atrás do João Pedro, por exemplo, eu acho que o Rafinha pode render mais, como ele rendeu no Barcelona, atrás do atacante, de repente, pelo lado esquerdo. Sim, é isso. É assim que eu acho que... Eu acho que é natural ele ter isso quando tiver todo mundo, que ele nunca tem todo mundo também. Eu acho que ele vai optar por isso, porque o Rafinha não rendeu muito bem aberto pela direita. O Estevão e o Luiz Henrique claramente se sentiram mais à vontade para fazer o jogo ali subindo, né? Agora, se ele jogar com o Wesley muito aberto e ofensivo, ele pode botar o Rafinha mais centralizado ali. Como ele tentou fazer naquele jogo, né? Então, no jogo contra a França, ele fez o Rafinha um pouquinho mais para dentro e não funcionou, né? O segundo atacante, acho que vai ser Matheus Cunha ou camisa 10, né? Matheus Cunha e Rafinha, para mim. Acho que é por aí. E se entrar o Paquetá de Coringa, sim. né? Matheus Cunha e Rafinha, tem o... Na esquerda, acho que é fácil também ver. Ele sempre leva o Martinelli, por mais que a gente possa fazer umas críticas, mas o Martinelli até faz uma coisa ou outra. Tem ido bem, né? O Martinelli. E o Vini. A gente tem aqui 6 nomes nessa frente. E pelo centro, João Pedro acho que está confirmado, mas não brilhou ainda também, né? Sim, na seleção não tem brilhado, mas eu acho que é o cara, é quem eu mais confio. Que a gente estava conversando ontem, quem deve ser o camisa 9 da seleção. Falei, 9 na Copa, eu acho que vai ser o João Pedro. E aí eu não sei quem é o outro nome, porque o Igor Thiago teve bem, o Igor Jesus anda crescendo lá também no Forest. Tem o Endrick. Aí, que também foi bem um pouco que jogou. E o Ancelotti conhece bem, né? Não sei. Até porque eu acho que ele vai levar 2, né? Porque tem mais uma vaga aí ainda, né? Eu levaria o Endrick. Eu levaria... O João Pedro ainda não fez gol na seleção, né? A gente vai entrar mais uma Copa do atacante sem fazer gol na seleção. Tomara que ele consiga fazer na Copa. Mas eu acho que o João Pedro vai ser o atacante titular, sem dúvida. A não ser que ele tire ele para deixar o Matheus Cunha mais à frente para dar mais mobilidade. E o Endrick eu levaria também. Acho que eu levaria o Endrick, não levaria o Igor Thiago, apesar dele ter feito o gol, estar jogando muito bem no Brentford e tudo mais. Não sei se ele talvez optaria pelo Igor Thiago por característica, né? De ter um realmente 9-9, que acho que na atualidade é o jogador que está jogando nessa função, né? O Endrick eu acho que ele vai, e não só pensando nessa Copa do Mundo, mas eu acho que o Ancelotti pensa até num próximo ciclo, né? Nem que for pro... O Endrick é muito interessante para mim, ele entrar ali aos 20 minutos do segundo tempo, os 30 minutos, porque a gente tava conversando na redação ali, tem força, ele tem velocidade, cima, vai, né? Tromba. Ele quer decidir, tem um cara que é bom de ter no grupo, né? Esse nono nome aqui, né? Vini, Rafinha, Luiz Henrique, Estevão, Matheus Cunha, Martinelli, João Pedro, Endrick. Talvez... Aí, de repente, a gente pode fechar e colocar o André e o Paquetá. Então. Se for o caso. Levar 8 atacantes e colocar o André e o Paquetá, né? Que não é o caso. Mas eu fico nesse pensamento se não valeria ter um cara um pouquinho mais 9, um pouquinho mais centroavante. Mas eu acho que ninguém, de fato, ali conseguiu... né? E eu acho que o Ancelotti tá meio que conformado com isso. Eu não vou ter um Benzema ali, o cara, né? nesse time. Eu não sei, porque o Benzema antes também não era o Benzema, né? Era um bom jogador, mas não tinha esse... também não era... Não. Então eu acho que um desses jogadores pode
crescer de patamar numa Copa do Mundo, né? O João Pedro, por exemplo, quando chegou no Chelsea, cresceu rapidamente, depois teve uma temporada com problemas físicos, sendo e com o Maresca muito mal, depois improvisado de camisa 10, falso 9, jogou em tantas funções. Mas que aí ninguém... era a cabeça do Maresca que achava que ele não era um jogador para fazer tantos gols numa temporada. E aí saiu, o cara botou ele no lugar, ele foi lá e, sei fazer gol também, então pode ser esse jogador. Mas é mais a questão da posição mesmo. O João Pedro é um jogador que eu gosto muito, é um fazedor de gols, mas a característica dele é diferente. Não é aquele cara que eu bato o olho e falo assim, esse daqui, se você mandar pra ele vai fazer aquele pivôzão, que ele vai... Não, vai jogar de frente pro gol, né? Não vai fazer pivô, não vai ser referência na área, que nem o Igor Thiago, né? O Igor Thiago seria. A gente vai fechar com o Andrei Santos e Paquetá no meio, e aí fecha esses 8 atacantes. Acho que essa é a dúvida que pode ter, porque aí a gente consegue fechar em 26, tendo grande problema nas laterais ainda, né? Eu acho que aí ficaria a dúvida mesmo se o Andrei Santos iria, né? Ou o Paquetá, um deles. E aí botaria o Igor Thiago. Eu acho que o Ancelotti, pensando num 4-2-4, precisa de mais gente no ataque do que esse meio aqui, né? Esse sexto meia. Eu acho que ele vai de 5 meias e mais um atacante, tá? Aí vai o que ele pensar, né? E se ele quer um cara de referência na área para certas circunstâncias, por mais que eu acho que o Igor Thiago não tem qualidade para ser titular ou até para jogar com a camisa da seleção brasileira, ele é um cara que é vice-artilheiro na Premier League. Então ele é o artilheiro que está em melhor momento, né? O cara tá com confiança, ele tá fazendo gol e vamos lá, né? Ele é o único, porque o João Pedro não tá fazendo assim tantos gols, né? Tá numa temporada de altos e baixos. O Vini Júnior na seleção ele não pode ser protagonista da seleção porque ele se esconde quando precisa, né? Mas a jogada que ele fez pro gol, nossa senhora. Mas foi foi justamente quando não pediram tanto dele. Sim. Quando tinha lá o João Pedro, o Matheus Cunha fechando, e aí ele brilha mais. Eu acho que quando deixa ele ali muito isolado, quase como um centroavante ou um falso 9 ali, eu não gosto tanto dele, sabe? Eu acho que o grande problema é quando fica muita gente condicionando o lado esquerdo ali, né? O João trombam Pedro, e ficam sem aquela ideia. O João Pedro acaba dando, mesmo não jogando muito bem, dando espaço para o Vinícius Júnior fazer o que é melhor, né? Que é cair para dentro no 1 contra 1 ali, vindo da esquerda, né? E tendo gente para conversar ali no meio, né? Senão ele conversa com o Martinelli. Conversou muito com ele também por ali. Quem? O Matheus Cunha, nesse jogo contra a Croácia, o Matheus Cunha se aproximou muito dele ali. Sim, porque o Martinelli até individualmente vai bem, mas eles meio que batem cabeça ali, né? Jogam pro meu lado. Falta alguma coisa ali, né? E o Matheus Cunha também cai de produção quando tem isso, porque o Matheus Cunha também tende a cair um pouquinho para a esquerda, né? Pelo menos na seleção, né? Inclusive nesse jogo o Matheus Cunha fechou a esquerda, né? Fechou o lado esquerdo e o Vini ficou ali para ser o último homem que tem que ser, porque a velocidade dele, né? Para o contra-ataque é fundamental, né? Olhando o Matheus Cunha no Hertha Berlim, olhando o Matheus Cunha nos melhores momentos dele no Wolverhampton, foi dessa faixa de campo, né? Da esquerda para dentro ali, nunca como um 9 e tal, que ele foi muito bem. Então, eu acho que a ideia do João Pedro não é pelo jogador, é pela função mesmo. O João Pedro, além de fazer o homem de área, faz com que essa máquina funcione melhor, né? Eu acho que o Igor Thiago seria uma peça interessante para você querer mudar o jogador diferente. Sim. Quem nesse grupo aqui seria... eu quero jogar desse jeito. Sim. Tenho esse jogador. Nenhum outro aqui faz o que o Igor Thiago faz. Vou fazer aqui vou cravar com ousadia aqui. Igor Thiago, se estiver bem fisicamente fazendo gol na Premier League, vai pra Copa. Porque eu fico pensando, quando sai o pênalti do Endrick, quem é que ele manda bater? Então. Porque ele quer esse jogador, né? Eu acho que ele sente falta de ter essa opção. E o Igor Thiago é quem faz essa posição hoje. O outro nome que a gente teria com característica parecida, qualidade para a seleção, era o Pedro, que já foi deixado de lado a princípio pelo Ancelotti. Então eu acho que o Igor Thiago vai para a Copa. Eu tô achando que ele é o cara que traz uma coisinha diferente nesse grupo todo, você não acha, Carlos?
Em termos de característica, ele é. Ao mesmo tempo que também o Carlo Ancelotti gosta de jogadores que fazem várias funções, o Igor Thiago ele só tem a função do centroavante mesmo. Ele, se precisar de mais mobilidade assim, apesar de ser um jogador forte fisicamente também, né? O Brentford joga muito em contra-ataque, muitas das vezes também, e ele consegue atuar atacando as costas da defesa também. Pode ser o Ancelotti pode buscar esse jogador, esse 9 que a gente não tem em outros atletas nesse momento. E o gol do Brasil ali contra a Croácia, o último, sai dos pés também ali, passa pelos pés também do Igor Thiago, lá atrás, né? Lá atrás. Tanto é que ele não vai para a área, ele fica ali à espera do rebote, da segunda bola, né? Então eu acho que ele ganhou pontos com o Ancelotti e por característica vai ganhar essa vaga. Eu acho que sim. Assim como o Luiz Henrique e o Danilo ganharam nesses últimos jogos posição, não vejo ele não levando o Danilo meia, tá? E o Luiz Henrique, depois dos jogos que fizeram. Saíram muito bem. E eu acho que o Igor Thiago, um pouco menos, também vai ganhar a posição, assim como o Ibanez também, pela versatilidade ali. Eu acho que vai ser aquele jogador que, se machucar alguém em qualquer posto, ele vai convocar o Ibanez também. Tá? Que não tá lá na lista inicial dele, mas ele pode ocupar o lugar do Militão, do próprio Danilo, de algum zagueiro que se machuque. Eu acho que esses jogadores são meio que coringas para ele. Eu acho que o Ibanez ganhou pontos também nessa aqui de fazer a lateral ali, porque nessa ideia de que você tem tanta gente lá na frente e a frente tá resolvendo, o Ancelotti deu aquela fala de que ganhar a Copa é tomando menos gol, né, e não fazendo mais gols, uma segurança. E eu já defendi aqui, tem hora que você dá aquela parreirada. Eu acho que o Brasil tá no momento ali, 24 anos sem ganhar uma Copa, fecha aqui a casinha, vão ganhar de 1-0, modo Carille, a ideia é ganhar e show a gente deixa pra dar depois. E o que eu gosto do Ancelotti é que ele é um cara, assim, ele entendeu o futebol de seleções muito rápido, porque ele é um cara muito simples. Ele não inventa grandes esquemas táticos, ele não cobra do jogador grandes coisas assim. Ele cobra o básico, cara, é o simples. Ele tem um período curto para estar com a equipe no treinamento, então ele está cobrando o simples e tentando, ao máximo, colocar os jogadores nas funções que eles já exercem nos clubes deles para extrair o melhor deles. Não está conseguindo em muitos casos, mas eu acho que, assim, ele está fazendo um trabalho decente na seleção brasileira até agora, e é um nome que, dentro de uma Copa do Mundo, pelo tamanho que ele tem, acho que ele consegue fazer muitos jogadores da seleção brasileira crescer. E essa questão de defender primeiro do que atacar, acho que é fundamental, né? Até porque ele está começando um trabalho. Todo treinador que começa um trabalho, ele tem que começar o trabalho a partir da defesa, né? Porque senão a casa cai muito rápido, né? Então acho que ele está certíssimo nisso. Eu acho que ele está preparando o terreno para usar 3 zagueiros, né? Não 3 zagueiros, assim, taticamente vai ter a saída com 3, isso já está feito, mas ele vai fechar ali no 4-4-2, né? Mas botar um lateral que não vai subir, que não é muito a escola brasileira, né? A escola brasileira, lateral vai e volta o tempo inteiro, né? Mas a gente não tem, então acho que ele está tentando dizer para a gente assim, olha, primeiro eu tenho que fechar aqui, por quê? Porque se eu botar o Wesley ali, por exemplo... já vai ter o lateral esquerdo, seja quem for, provavelmente o Douglas Santos, vai ter que ficar mais na defesa. Se o Alexandro subir, o outro fica. O Alexandro também. Então, acho que ele já tá falando o seguinte, gente, não vai ser esse tipo de jogo que vocês vão ver, não, tá? Tem um equilíbrio um pouquinho mais, ele deixar um pessoal um pouco mais segurando na defesa, não subir os 2 laterais, sobe um, o outro fica, faz uma linha com 3. Eu acho que é a ideia aqui. Eu não vou imitar o sotaque do Ancelotti para ler a convocação, mas a gente... E o Pigarro? Hã? E o Pigarro dele? Então, mas bom, Alisson, Ederson e Hugo, a gente fechou aqui nos 3, mas esse terceiro nome de goleiro do tanto momento faz, ali, né? Tanto faz. Wesley, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bremer, Danilo, Militão, Alexandro ou Ibanez, Léo Pereira, né? Eu acho que o Ibanez sai na frente, mas o Léo Pereira tem grande chance. Casimiro, Bruno Guimarães, Danilo, Fabinho e Andrei Santos ou Paquetá, são essas 2 dúvidas que nós temos aqui. E aí lá na frente, Vini Júnior, Rafinha, Luiz Henrique, Estevão, Matheus Cunha, Martinelli, João Pedro, Endrick e Igor Thiago. Podemos ter uma disputa de 3 em 2 vagas, Andrei Santos, Paquetá e Igor Thiago, talvez seja a grande questão. Lá na defesa é uma vaga
com 2 caras brigando. Que é o Léo Pereira e o Ibanez, né? É. E aqui a gente tá falando sem lesões, né? Eu acho que Léo Isso. Pereira e Ibanez podem ir para a Copa do Mundo de acordo com como é que vai estar fisicamente, porque quase sempre tem pelo menos uma lesão por setor. É padrão a gente ver, né? Ah, sim, é o normal. padrão. Não tem... E o Léo Pereira entrou nisso aí também, porque, assim, no início do ciclo, que foi, acho que um dos piores ciclos de Copa do Mundo da seleção brasileira, dos mais desorganizados e conturbados possíveis, a gente tinha jogadores na esquerda que, pelo menos, a gente projetava, né? Por exemplo, o Beraldo, o próprio Alexandro do Lille. Ele foi muito bem na seleção brasileira, com o próprio Ancelotti, mas também caiu muito recentemente, nem tá na última lista, né? E é um jogador que também não está considerado. Mas a seleção brasileira teve outras opções por aquele setor do campo que foram acabando saindo ao longo do tempo, né? E pode acontecer. Daqui para a Copa do Mundo, o Brasil pode perder alguns jogadores também e o Ancelotti ter que optar por outros. Então já passou aqui a lista e o Ancelotti... Agora, Ancelotti, já fizemos o trabalho, você manda aí 50% do salário, a gente racha nós 3 aqui, né? E aí na renovação a gente conversa de novo para fazer as próximas listas de convocação. Acho que a gente topa aqui, né? Fazer só esse trabalho aqui, metade de um mês de salário do Ancelotti, nós 3 rachamos. Assim foi a primeira lista do Ancelotti, né? A gente lembra que quando ele chegou em cima da hora, já com a galera ajudando ele lá, os analistas da CBF e tudo mais. Foi meio que essa reunião aqui, que os analistas tiveram antes do Ancelotti chegar, ele chegou, passaram para ele e foi isso. Tá aí então, vamos ver. A seleção agora em maio, nós teremos a convocação para a Copa do Mundo. Tá chegando a hora, 70 dias para a abertura da Copa do Mundo hoje, né? Hoje dia 2 de abril, não é o dia da mentira, dia 2 de abril, faltando exatamente 70 dias para começar a Copa do Mundo. Eu já estou na expectativa, eu já estou preocupado com o meu álbum. É muita figurinha, né? Muita 980 figurinhas, vai ser complicado. Não pode aumentar mais Copa do Mundo e... Bom, quem não tá preocupado com isso são os italianos, né? Os italianos. Eles estão economizando aqui. Eu vi um muito bom que a Itália não quer jogar em países em que os direitos humanos não sejam respeitados, né? Então, Rússia, Catar e agora nos Estados Unidos. Então, não tá respeitando, a gente não vai jogar. Uma pena que ela ia estrear no Canadá, e aí, ao invés de ser o Canadá e Itália, o Canadá tem uma grande comunidade italiana no Canadá, tinha muita expectativa gerada em cima disso. Vai ser um Canadá e Bósnia, que vai ser um pouquinho... Assim, para a seleção canadense é bom, que a chance de passar é maior. Mesmo que a Itália não esteja num bom momento, a Itália é um time melhor que a Bósnia, numa Copa do Mundo a Itália pode crescer, né? E agora o Canadá vai enfrentar a Bósnia. Para o torcedor, ruim, mas para a seleção talvez bom, né? Errado tá quem criou a expectativa da Itália na Copa do Mundo. Errado é achar mais que... uma vez, né? Bateu na trave, chegou lá, aquela expulsão do Bastoni, meu Deus do céu. Bastoni vai ficar marcado. Ele só não fica mais marcado porque já virou rotina, Sim. né? Não, a gente não é o primeiro, né? A gente tava tentando lembrar hoje os nomes dos treinadores, né, fracassados. Aí a gente falou, beleza, o Gattuso, aí no outro... Pergunta pra quem tá nos assistindo, se eles lembram. Pergunta. Eu duvido que o Carlos vai saber quem que era o técnico em 2018. Não tem ideia. Roberto Mancini? Não, Mancini foi em 2022. 22, o Mancini foi o... Quem deixou a Itália de fora em 2022. Isso. Né? Agora em 2018... isso aqui fica como uma trivia aqui, eu quero ver. Isso. Quem estiver nos assistindo, lembra o nome? Quero ver Sem aqui. roubar, hein? Sem roubar. Sem roubar. Sem consultar em Google. Pode consultar depois. Depois, não sabe, mas se não se lembra, não vai... Depois você busca lá. Vamos passar para uma segunda parte do nosso programa aqui. Nesta semana que vem, né? Aliás, terça-feira. Vai começar a Copa Libertadores da América de 2026, a fase de grupos, né? Afinal, já começamos com as preliminares, agora estão definidos os 8 grupos. Temos o menor número de times brasileiros da história e a gente quer fazer uma brincadeira aqui, como a gente sempre costuma fazer, passar pelos grupos e tentar apontar aqui quem são os classificados. Quem serão os classificados? Lembrando, não é como na Champions League, né? Ainda é fase de grupos. Passam 2
e temos o terceiro indo para a Copa Sul-Americana. Então, todas as posições ali importam no fim das contas. E aí a gente vai tentar fechar aqui, né? Tentar não, a gente vai passar o gabarito aqui, quem vai avançar, quem que não vai avançar. Se tudo der certo, a gente passa em ordem. Ainda não combinei nada com eles, vamos ver se a gente passa certinho. Começamos pelo grupo A, o grupo do Flamengo, o atual campeão da Copa Libertadores, que tem a companhia do Cusco, do Independiente Medellín e do Estudiantes. O Flamengo passa em segundo porque é a tradição também, né? Não, vai em primeiro, é favoritaço, não tem nem como. Eu não vejo o Flamengo não terminando em primeiro nesse grupo. O Flamengo gosta de fazer aquela pegadinha ali, né? Porque aí o cara fala assim, passei em primeiro, vou pegar um time mais fácil. Tem o Flamengo. Flamengo e Cusco no Maracanã vai ser 1-1, né? É típico aqui, né? A gente vai de Flamengo e Estudiantes? Vocês acham? Flamengo Boa Estudiantes, pergunta, mas sim. eu vou de Flamengo Estudiantes, sim. Eu acho que é Flamengo e Estudiantes e o Medellín indo pra Sul-Americana, que aí tem fase de playoff ali, né? É que o Medellín não tá assim tão bem, o Cusco, né? Vai ser... Não tem uma muito, briga não. boa ali pra ver quem que vai pra Sula Miranda. É Flamengo e Estudiantes. Flamengo e Estudiantes passando, então, aqui nessa ordem. Flamengo em primeiro, Estudiantes em segundo. No grupo B tem Nacional, Universitário, Tolima e Coquimbo Unido, que tem um belíssimo distintivo com um pirata, parece um bar em Fortaleza, é o Coquimbo Unido. Eu gosto muito, queria muito ver o Coquimbo ir adiante. Olha, esse aí é difícil. Eu acho que vai dar Nacional. É o grupo Liga Europa esse aqui, né? Nacional. O Universitário tem uns jogadores mais velhos assim também, tem esse costume de apostar nos jogadores mais velhos. Não, sinceramente, não acompanhei ele nessa temporada ainda para saber como é que ele tá. Eu gosto do Universitário, eu vi uma proposta de jogo interessante. Não é um time que tem enchido os olhos nem na Liga Peruana, tá no começo ainda, mas não tá enchendo os olhos. Eu acho que o Tolima pode dar uma... Eu ia dizer isso, eu acho que o Nacional passa e fica a segunda vaga entre o Universitário e o Tolima. Eu aposto no Universitário, tá? Mas não descarto o Tolima. O Coquimbo Unido acho que fica aí com a última pelo caminho, vaga. pela última vaga, né? Acho que a gente vai ter uma briga aqui mais na segunda e terceira posição, né? Ao contrário daquela terceira e quarta, que é uma segunda... Acho que vai ter briga por 3 posições, porque o Nacional eu Sim. acho que é melhor, mas não é, muito. Falando assim, uma vaga para as Sim, oitavas e uma vaga para a Sul-Americana, né? O quarto colocado a gente meio que definiu nesse grupo, como a gente tinha definido o primeiro no outro grupo aqui. No grupo C, é o grupo do Fluminense. Temos mais um brasileiro aqui, Deportivo Laguaira, Independente Rivadavia e Bolívar. O Rivaldívia, né? O Rivaldívia. Como a gente... que tem o Valdívia rindo. O Independente Rivadavia já não está assim tão bem estruturado. O Fluminense, eu acho que, assim como o Flamengo, sobra muito nesse grupo, tá? Agora, escolher um segundo lugar aqui é difícil, hein? Carlos, me salva aí. Eu vou no Bolívar na altitude, né? Exatamente, Bolívar já começa com a 9 pontuação pontos, da altitude, né? É. Então, Já começa com 9 começa à pontos. vontade. O problema é sair dos 9 pontos. O Rivadavia, a história é muito legal, né? Esse clube chegar na Libertadores pelo futebol argentino que não tem o River Plate. A gente vai ver uma Libertadores sem o River Plate. E tem o Boca aí por aquele regulamento louco lá da Argentina de classificação para Libertadores, né? Mas eu acho que vai dar o Fluminense e o Bolívar nessas 2 primeiras vagas. O Rivadavia é legal a história dele, mas realmente essa temporada ele está muito mal. Não manteve a história da última temporada, perdeu muito jogador. É aquele time que quando faz uma temporada fora de série acaba perdendo seus destaques, né? Então acho que vai dar Bolívar e Fluminense. Até porque o Bolívar nas últimas temporadas, não só a altitude, mas teve algumas partidas interessantes também. É um projeto de futebol interessante também. Acho que do Grupo City também, o Bolívar, né? Então, acho que pode dar... Eu também iria no Bolívar, até pela altitude, só isso A chance de começarem com 9 pontos é enorme. Já sai praticamente de 9, né? Então, o problema é que eles normalmente não conseguem muitos pontos fora, né? Pode Mas fechar com 10. Não tem. Empata com o Laguaira fora, é uma coisa assim, né? Eles precisam buscar um empate contra o Rivadavia e o Laguaira. E o Rivadavia, para mim, é um pouco como o Mirassol, né? O Mirassol vai estar nessa Libertadores bem longe do que foi o Mirassol do ano passado. No grupo D, é o grupo do Cruzeiro aqui. O Cruzeiro terá a companhia do Boca Juniors, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. Esse é o grupo da morte aqui, o grupo do Cruzeiro. Não ficou fácil não para a Raposa, que
porque, bom, vai tentar se arrumar agora com o Arthur Jorge. Cruzeiro do ano passado eu falava, Cruzeiro passa em primeiro. Agora eu já tenho minhas dúvidas. Eu quase que eu coloquei o Cruzeiro para cair, cara, mas assim, analisando o momento atual do Barcelona de Guayaquil, o Barcelona de Guayaquil eliminou o Botafogo, né? Só que vive uma crise muito grande. Sim. Não é aquele Barcelona de Guayaquil de alguns anos atrás que dava trabalho na Libertadores. Assim, deu trabalho para o Botafogo, que também está uma várzea absurda. Mas o Barcelona de Guayaquil não vive um momento bom. Então eu vou de Boca e Cruzeiro. O Boca também, que está falando no Dybala, né? Seria um nome interessante para chegar na Libertadores e para reforçar o Boca Juniors aí. Tem o Cavani, vamos ver se nessa temporada o Cavani está fazendo gol, tá fazendo mais gol do que está perdendo, mas acho que eu iria de Boca e Cruzeiro. E lembrando que é tiro curto ainda, né? Porque a fase vai acabar em 2 meses. Abril e maio e já acabou a primeira fase. Então, eu acho que o Cruzeiro tem grande potencial de sair em primeiro. É um grupo da morte que tá todo mundo querendo morrer, né? Porque o Cruzeiro não tá lá em grande fase, apesar do jogo de ontem, né? O Boca Juniors, vamos lá, faz tempo que não é o Boca Juniors, né? Mas eu acho que ainda... não é só a questão da camisa, é a questão do investimento financeiro. Cruzeiro e Boca Juniors tem outro patamar de investimento em relação a Barcelona e Universidade Católica. Não passarem é um vexame, né? Não passarem é um vexame e pronto. Eu acho que vai dar Cruzeiro e Boca Juniors, né? E como eu saquei aqui... E a Católica é um time que investe em muitos jogadores antigos também, né? Eles têm o Eugênio Mena, que jogou no Brasil há muitos anos atrás, ainda está jogando. Eu descobri agora que o Gary Medel ainda está jogando. E o grande artilheiro deles, um dos principais artilheiros do futebol sul-americano, é o Zampedri, né? Que tem 12 gols em 10 partidas na temporada, também tem 38 anos. Então é um time realmente o inimigo do INSS. Na verdade é um amigo, né? Não tá deixando os caras aposentar, ele tá tirando. Ele não tá deixando os caras aposentar, não. É isso aí. Tem que botar pra trabalhar. Indo pro grupo E, aí é o grupo do Corinthians. O Corinthians tem no grupo Platense, Peñarol e Santa Fé. Platense, mais um time argentino que a gente não esperava que estivesse na Libertadores, né? Sim. Mais uma história legal, chegou na Libertadores. E esse ano também tá mal, ele tá ali mal. Quase fora da zona de classificação já no Campeonato Argentino. 10º lugar no grupo, né? Então eu não confio... 4 vitórias em 13 jogos na temporada. Eu não confio no Platense, o Platense não tá bem. Eu não confio no Corinthians, o Corinthians não tá bem. Aliás, o Corinthians, nesse momento que a gente grava aqui, o Corinthians tá 8 jogos sem vencer, Platense tá 6 jogos sem vencer. O próximo jogo do Platense é contra o Corinthians tem o Internacional ainda no meio do caminho. E o Santa Fé também não vai bem. Não vai bem. Então eu acho que vai dar Peñarol e eu diria que vai dar Corinthians porque os outros são ruins. Concorrência. Isso, eu acho que o Corinthians passa até em primeiro, tá? Eu acho que o Corinthians vai passar em primeiro no lugar do Peñarol. Ok, é possível. Eu acho que vai dar Peñarol e Corinthians, independente da Porque ordem. eu acho que o Corinthians ainda, quando tem aqueles jogos, assim, ele fala assim, vou focar aqui. Quando quer jogar o jogo, joga bem. O problema tem sido querer. Eu acho que é elenco, né? E desgaste. Perde 2, 3 jogadores. Não, mas mesmo com o time principal. O time principal enfrentou jogos com o Curitiba em casa. O Curitiba tá bem, né? Entendeu? Contra o Flamengo mesmo, não fez um grande jogo. Eu acho que o grande ponto é esse querer. Eu acho que o Corinthians passa e Peñarol em segundo. E eu acho que o Santa Fé vai ficar na 3ª posição. Você vai fechar nessa, Thales? Fecho também. O Peñarol tem o Léo Fernandes, né? Que foi um dos grandes nomes da última Libertadores. Fez uma temporada fantástica. Eles conseguiram manter ele. E além dele, tem o Maurício Lemos, né? Que passou recentemente pelo futebol brasileiro, pelo Atlético Mineiro e pelo Vasco. Acho que passa Peñarol e Corinthians, sim. No grupo F, grupo do Palmeiras, o Palmeiras vai passar com todos os pontos possíveis, como sempre passa. 100% de aproveitamento é o básico do Palmeiras na fase de grupos, né? E os companheiros, né? Palmeiras e grande elenco, são os times que eles sempre enfrentam. Sporting Cristal, Cerro Porteño e Júnior Barranquilla. Eles gostam de enfrentar esses caras, sempre são os mesmos. Só faltou o Bolívar. O Cerro Porteño é o time que o Palmeiras mais enfrentou, é o time estrangeiro que o Palmeiras mais enfrentou em sua história. Possivelmente. Não, é fato, é verdade isso mesmo. E quem... Quem se junta? Quem vocês acham que se junta? Pra mim, acho que se junta o Cerro. Eu também acho que o Cerro tem. Eu acho que o Cerro vai avançar. Eu acho que sim. O Júnior Barranquilla tem o nosso xará,
nosso xará, Carlos Baca, tem jogadores antigos também. Acho que esses times da Libertadores, que não conseguem competir com o mercado brasileiro, eles apostam muito nessa velha guarda do futebol sul-americano, né? Aqueles jogadores que já não têm mercado na Europa, também não conseguem mercado no Brasil, e eles acabam apostando. Mas eu vou de Palmeiras e Cerro também. Palmeiras e Cerro. Aí no grupo G é o grupo do Mirassol. O Mirassol tá numa situação complicada aqui, tá no grupo com o Always Ready, o time que tá sempre pronto, a LDU Quito e o Lanús. Então é bom que vai ter, o Mirassol tem o Libertadores Experience, né? Eles vão poder jogar um jogo na Argentina, eles vão jogar um jogo na altitude, eles fazem jogo, toda a experiência de viver a Libertadores. Para mim, o grande favorito do grupo é o Lanús, né? Sim. Campeão da Sul-Americana, tem jogadores interessantes, perdeu alguns jogadores, né, como o Castillo, que foi para o Fluminense, mas manteve a base, o técnico, e eu acho que o Lanús é o grande favorito desse grupo. Eu iria na segunda vaga com a LDU. Eu discordo. Para mim, a LDU tem mais tradição, tem altitude, porque não é só a questão de quem é o melhor time. A LDU, acho que é o único time competitivo que joga na altitude. É um time competitivo que consegue tirar pontos fora da altitude e aproveita a altitude, né? Por quê? Porque você pega o Bolívar, por exemplo, você não... muito difícil um Bolívar ganhar de um time bom fora de casa, né? A LDU consegue pelo menos arrancar empates, ganhar um ou outro jogo, né? E eu acho que LDU, Lanús, o Mirassol, infelizmente, para mim, fica aí, vai ter que lutar aí por uma terceira vaga, viu? Porque para tentar uma Sul-Americana, ou se focar em não ser rebaixado no Brasileiro, né? Porque então... a fase é ruim, né? Porque o Always Ready também é altitude, né? Você vai ter que ir pra Bolívia, vai ter que jogar na altitude, 2 jogos na altitude, um jogo na Argentina, não é um grupo fácil pro Mirassol, não. Eu acho que o Mirassol vai ficar... Vocês sabem quem tá jogando na LDU? Brasileiro na LDU. O Deivinho, né? Deivinho, exatamente. O 9 da LDU. Deivinho, cara. O Davidson, sim. Ele foi até melhor do jogo aí, num jogo que eu não vi o jogo, né? Mas vi a foto dele lá, segurando o prêmio de melhor do jogo. Deivinho vai levar a LDU em primeiro lugar. Vou colocar a LDU em primeiro e o Lanús em segundo aqui. Eu acho que o Mirassol rapidamente vai perceber que não é a deixa e vai focar no brasileiro, que é melhor para não cair. O Mirassol esse ano tem que pensar em ficar no Brasileirão mesmo, tá? No grupo H não temos brasileiro, né? Porque nós temos aqui Independente Del Valle, UCV, Libertad e Rosário Central. É um grupo bem curioso também, porque tem o Libertad, tem o Rosário Central e o Del Valle, que já não é mais também assim um grande Del Valle, né? Pois é. Esse grupo é difícil, hein, pra mim calvar alguém aí. Quem que vocês acham? O Del Valle que essa semana negociou um jogador com o Newcastle também, o Martinez, né? Mais uma promessa do Del Valle negociada aí. Ainda não tá no time principal, ele ainda joga no sub-19 do Del Valle, mas mais um jogador já negociado pelo Del Valle com o futebol inglês. Eu acho que o Rosário Central do Di Maria é o favorito, e o Del Valle e o Del Valle, favorito e o Del Valle. Também acho, eu também apostaria nisso. O Di Maria é legal, o Di Maria jogando na Libertadores. Se bem que eu tô uma birra do Di Maria por conta dessa história aí com o Tic-Tac toda aí, que já encheu o saco também, né? Essa pelego aí que tá, né? Tá meio... Tá feio, tá estranho. Eu peguei má vontade com o Rosário Central, que era um time que eu gosto, eu acho o uniforme legal. Só aqui uma questão, como às vezes a gente não acompanha tanto o argentino, e a gente falou do Rivadavia... não está no seu melhor momento, mas o Rivadavia ganhou recentemente o Rosário Central por 2-0, tá? E vem de uma sequência até interessante. Não sei se... eu obviamente não acompanho todos os jogos do Independente Rivadavia, né? Então é uma questão aí que pode ser também uma dificuldade ali pro grupo do Fluminense. Tá liderando o grupo 2 aqui, né? O Rivadavia. Tá, teve uma sequência boa aí no início do ano, né? Depois deu uma caída, né? Depois caiu aqui o Rivadavia, o Rivaldívia. Mas eu ainda acho que o Fluminense... Não, o Fluminense está garantido, acho que é mais a questão ali do Ih, acabou de zicar, hein? Nossa, torcedor agora... Fluminense garantido. Fluminense, Flamengo e Palmeiras seria decepção para qualquer um dos três não avançar, né? A diferença é muito grande em termos econômicos também, não é só o grupo, né? Sim. Avançar até as quartas, para mim, seria decepção para esses aí.
Não, eu acho que quartas de final é meio Aí que... depende dos cruzamentos, né? Isso. Depende um pouco dos cruzamentos, né? Vai que um deles termina em segundo. Vai que o Flamengo fica em segundo e tem um Fla-Flu, aí um vai ficar... Aí já cai favoritismo, né? Lembrando que a gente tem o Gol nas Américas com o Dudu Monsanto. Semana vai passar limpo todo isso aqui. A gente já fez programas também no sorteio, né? Fizemos um programa lá passando pelos grupos. Mas a gente queria trazer essa brincadeira aqui para Na Cara do Gol, porque sempre é legal a gente fazer as previsões. Essa semana começa também as quartas de final da Liga dos Campeões. Estaremos de olho para trazer tudo, é claro. O conteúdo você acompanha lá em ugol.com.br. Carlos, prazer tê-lo aqui novamente. Prazer todo meu. Semana cheia, rapaz. Eu vou tirar férias. Eu acho que tem muita coisa aí pra acontecer. Eu literalmente vou tirar férias. Olha aí. Eu tinha esquecido. Não, mas legal. Prazer estar aqui. E ressaltando mais uma vez o Gol nas Américas, né? O último foi com o Andrei Campos. É um trabalho sempre muito legal do Dudu. Certamente essa semana de início de Libertadores vai ter muita coisa legal aí que ele tá preparando pro Gol das Américas. Sim, ele traz detalhes de tudo quanto é jogo aqui, você não faz nem ideia lá, ele vem com a... Sabe muito, O que é isso, Dudu? Não tem como. Então, acompanhe Gol nas Américas aqui no YouTube do Gol. Massa. Um abraço a todos que nos acompanham aí também. Um abraço a todos vocês. Eu tirei férias mesmo. Essa semana aqui eu tô chinelinha aqui, ó. Vou dar uma viajada. Ainda dei azar, né? Porque eu não vou conseguir assistir jogo. Vai ser, mas tudo bem. Mas descansar, família, né? Em algum momento tem que prestar atenção na família, até porque depois, quando começar a Copa do Mundo, aí me esquece, não é mais um mês, né? São 48 dias de Copa do Mundo. Pessoal, conto com o seu like, o seu hype, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o canal do Gol e se ligue aqui na nossa programação, porque realmente tem produtos excelentes. Não é só porque a gente produz, não. É muito bom. Eu sou consumidor também do YouTube do Gol. É isso. Aquele abraço. Valeu.